Graça e paz, queridos. Amém. Tô com vontade. Você também tá? Não, você não tá não. Vamos lá, abra sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós estamos numa série de mensagens onde a gente tem entendido que coisas maiores vão chegar e já estão chegando. E se você crê, meu irmão, oh meu Deus, prepara. Quem estava aqui terça-feira, falamos terça, domingo de manhã, domingo à noite, agora, amanhã 6 horas da manhã, domingo de manhã de novo, domingo de manhã à noite de novo, acelerando tudo. Então vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu espero que você não tenha murmurado devido à chuva. Se a goteira da igreja está caindo na sua cabeça, você dá um glória a Deus. É a bênção de Deus que vai te alcançar. Porque você vai ganhar tanto dinheiro que vai falar assim: pastor, está aqui uma grana aqui para tapar o buraco. Aí, ó. Ou você vai ganhar mais ainda do que o irmão falou que recebe, e você vai comprar o local novo para a igreja. Pastor, Deus abençoou tanto. Deus, tem alguma palavra além de piscar para mim. Vamos lá. Versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Diga: não uma nem duas. Verso 11. Então, tendo se perturbado ou turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir ou no teu quarto de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu manda prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu vou repetir: não tenha medo ou não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, instrua-nos para que possamos ter olhos abertos hoje.
para que possamos ver coisas grandes que já estão chegando sobre nós. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, eu amo estar na tua casa. Teus filhos que também estão aqui, eles estão aqui porque também amam estar na tua casa. E que cada um saia daqui recompensado por amar a tua casa, por amar estar, ó Deus, cultuando, celebrando, se reunindo como igreja. Ó Deus, debruçado sobre a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Vamos lá. O tema dessa mensagem de hoje é: Deus vai abrir os teus olhos para que você veja. Deus vai abrir os nossos olhos. A gente começou falando que para a gente alcançar e acessar e viver coisas grandes ou maiores, em primeiro lugar, a gente precisa queimar o nosso arado. Em segundo lugar, a gente precisa ter ações de fé. Em terceiro lugar, você precisa cavar poço. Foi a mensagem de domingo à noite. E agora eu quero falar para você que para você viver coisas maiores, você tem que ter olhos abertos. Seus olhos precisam estar abertos. Porque quantas vezes Deus está fazendo coisas ao nosso favor, Deus está fazendo coisas ao nosso redor, Deus está operando, mas a gente não consegue enxergar. Deus está fazendo, mas a gente não consegue enxergar, e por não enxergar, a gente não consegue desfrutar. E eu aprendi que aquilo que você não discerne, você não desfruta, irmão. Aquilo que você não conhece, que você não consegue ver, que você não consegue ter consciência de que é seu, você não pode desfrutar. Eu sempre cito isso quando eu falo do meu telefone. Esse telefone alguém me deu, eu não comprei, eu não tinha grana para comprar esse telefone. E eu estava pedindo a Deus, a Cristiane falou: amor, você precisa de um telefone novo. Eu falei: precisar, eu preciso, comprar é bem distante de precisar. Então assim, a gente não tem grana. Ela falou: não, vamos juntar um dinheirinho aqui. Eu falei: não, Cristiane, deixa na mão de Deus que vai dar tudo certo. Eu estava aqui na igreja, irmão, cuidando das coisas de Deus. O irmão falou: pastor, me ligou, o senhor está na igreja? Eu falei: estou indo aí ver o senhor. Eu falei: tá bom. Aí ele: espera que eu vou no carro buscar um negócio para entregar ao senhor. Deus mandou te dar isso. Ele pegou uma caixa com um iPhone e falou: aqui, pastor, para o senhor. Eu falei: caramba, eu estava querendo essa maçã aí, cara. E Deus piscou. E aí, depois dessa piscada de Deus, eu falei: caramba, que legal. E fiquei com medo de mexer. Medo de mexer para não estragar. Porque eu não tinha consciência, não conseguia ver, e por não ver eu não desfrutava. Mas essa juventude aí, eles sabem tudo, irmão. Pastor, me empresta aqui, seu telefone tem isso. Eu falei: não sabia. Pastor, como é que o senhor não sabe disso? Por quê? Porque aquilo que você não conhece, você não desfruta. Olha para o seu vizinho e diz: o que você não conhece, você não desfruta, irmão. Você está entendendo isso? Uma vez a gente estava morando aqui em Realengo. E aí um irmão da igreja, eu falei: cara, eu preciso ir em Nilópolis resolver umas coisas. Você vai comigo? Vou, pastor. Eu falei: mas a gente vai de ônibus. Eu vou. Eu falei: paga a passagem então. Ele: eu pago. Eu falei: então vamos. E lá fomos nós para Nilópolis. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. E aí ele falando alguma coisa de Caixa Econômica. Eu falei assim: cara, eu tenho uma conta na Caixa. Mas é muito tempo que eu nem mexo naquela conta. Ele falou: pastor, de vez em quando cai um dinheiro para mim. Eu falei: para mim nunca caiu. Se cair, eu pago o lanche hoje. Ele: então vamos, pastor, vamos lá ver. Escuta, por eu não saber, eu não estava. Tinha metade de um salário mínimo lá me esperando, irmão. Eu falei: varão, se tiver dinheiro eu pago o lanche. Ele: vai ter, pastor, pode botar o cartão aí. Mas eu não lembrava a senha. Aí fiquei na frente do caixa eletrônico. Oh meu Deus, revela a senha, Senhor. Mostra.
faz um anjo vir com rolo, desenrolar. Eu lembrei a senha, eu falei, cara, lembrei a senha. É as iniciais do meu nome, mais essa numeração aqui. Você já está pensando nas iniciais do meu nome. Deus está me mostrando um espírito de estelionato, irmão. Meu Deus do céu, você não vai para o céu não, irmão. Não vai para o céu não, vai subir não, calma, assim não sobe não. Escuta, aí eu fui lá, digitei a senha, apareceu na tela. Falei, irmão, tem dinheiro? Ele falou, pastor, vamos comer o lanche agora. Falei, cara, você é demais, hein? Por quê? Porque aquilo que você não sabe, você não desfruta. Escuta, tem uma vida abundante para você desfrutar, mas por você não saber, você nunca vai desfrutar dessa vida. Por você não ter olhos abertos, você não consegue desfrutar. E a minha oração hoje é que Deus abra os teus olhos para que você veja aquilo que Deus já fez por você, aquilo que Jesus já fez por você lá na cruz do Calvário. Sabe, a gente fica falando assim, fazendo teste com Deus, né? Eu tenho falado muito isso daqui, talvez seja porque tem gente aqui assim. Deus faz um elefante rosa com bolinha azul passar voando aqui para mim saber que é o Senhor. Irmão, é hora da gente parar com esses misticismos e a gente acreditar naquilo que está escrito na palavra ao nosso respeito e a gente declarar, isso que está escrito é meu direito, isso que está escrito Ele já liberou para mim na cruz, isso que está escrito é isso que vai nortear a minha vida, é isso que eu vou viver. Você está entendendo isso, sim ou não, meu irmão? E aí vem os negócios de Deus piscar. Escuta, não é porque Deus tem preferidos e tem os preteridos, aquela galera que Deus não quer piscar, está de mal com ele. Não, escuta, é aqueles que olham, sabe, que enxergam, isso é plano de Deus para mim, isso é a vontade de Deus para mim, isso é a promessa de Deus para mim. E eu quero que Deus abra os teus olhos hoje para que você veja aquilo que Ele tem para você, querido. Mas vamos entender esse texto. O versículo de número 8 diz: o rei da Síria fez guerra contra Israel. Escuta, Israel vive em guerra desde sempre. E agora a gente tem... não vou falar essas coisas não, você sabe. Então, sempre Israel teve guerra. Filisteus, os assírios, depois os sírios, sabe, sempre se levantando alguém contra Israel, dizendo, eu vou acabar, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou exterminar esse povo. E quanto mais eles tentam exterminar, destruir, acabar, mais esse povo cresce, mais ele se desenvolve. Você sabia que Israel é o país onde toda a tecnologia, ou a maior parte dela, foi criada, sabe aonde? Israel. Hoje quase não se usa mais pendrive. Você lembra do pendrive? Sabe onde foi criado? Israel. Sabe onde estão as maiores startups, ou seja, empresas que, sabe, despontam na área da tecnologia? Israel. Um país desse tamanho, que na sua maior parte, sabe, a maior porcentagem do território de Israel é, sabe o que? Deserto. Mas tudo avança e tudo prospera, porque eles entenderam que são filhos de Abraão. Eles entenderam que tem uma promessa sobre eles. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé. A gente não tem circuncisão no corpo, a gente não tem marca no corpo, mas a gente é circuncidado no coração. E as mesmas promessas que foram feitas lá para o crente Abraão, elas também, você pode acessar elas. Então você precisa entender que você também anda debaixo dessas promessas, mas você só pode desfrutar se você tem olhos abertos para ver. Síria contra Israel. E aí o rei da Síria, ele gera um conselho, chama os seus oficiais e diz, em tal e em tal lugar, nós vamos armar o nosso acampamento e a gente vai pegar Israel. Escuta, emboscada. O inimigo vive armando emboscada contra a minha vida e contra a sua.
Eu quero dizer para você que a gente tem um inimigo, e se tem algo que ele não é, ou que ele é insistente. Ele sabe que vai cair, sabe que os dias dele estão contados, mas ele é insistente, ele não para, perde uma, levanta e de novo ele quer nos atingir. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o inimigo ele tem rondado a vida dessa igreja, sabe para quê? Para querer acabar com os planos e propósitos de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz ao nosso respeito que nenhuma ferramenta preparada contra nós ela vai prosperar. Eu quero te dizer, o que vai prosperar na minha vida, na tua vida, é as promessas do Deus Altíssimo sobre nós. Você recebe isso? Glorifique a Deus nessa noite. Escuta, o rei da Síria, ele faz um conselho, chama os oficiais e diz: olha, nesse lugar e naquele lugar nós vamos atacar Israel, coloque o acampamento. Mas olha o que diz o versículo de número 9, eu queria que tu tivesse com tua Bíblia aberta e também o teu coração. Diz assim, verso 9, mas, o que está escrito aí? Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E eu quero te dizer a primeira coisa dessa mensagem: andar debaixo da profecia é sempre caminhar à frente do seu tempo. Se você tem uma palavra profética de Deus sobre a tua vida, eu quero te dizer, você vai andar à frente do tempo, irmão. O inimigo armou para você, mas tem uma palavra de Deus para a tua vida, você sempre vai andar à frente do tempo. O rei da Síria falou: coloca acampamento nesse lugar, vamos armar emboscada, vamos pegar Israel. Só que tinha um homem de Deus. Escuta, a segunda coisa que eu quero dizer para você: quem tem um profeta na sua vida sempre anda adiantado. Eu não sei você, mas eu decidi ter um profeta de Deus na minha vida. Eu decidi, é uma escolha, é uma decisão. E eu fui longe, 429 quilômetros daqui do Rio de Janeiro. É onde meu pastor e minha pastora estão. Mas são profetas na minha vida. Quando eles abrem a boca, eu falo: é decreto de Deus. Tem algum livramento de Deus vindo, ou alguma bênção de Deus chegando, porque quando o meu pastor abre a boca, quando a minha pastora abre a boca, é uma bênção de Deus que está me alcançando. Escuta, irmão, a gente estava lá no Manaim, e a pastora, assim, do nada, ela virou uma chave e falou: olha, gente, amanhã tem reunião aqui com o pastor Júnior de manhã, de tarde, sei lá, nem lembro o horário. Foi de manhã? Foi de manhã mesmo? Acho que foi de tarde, não foi não? Foi de tarde, é. Ela falou: ele não sabia não, mas está sabendo agora, Júnior. Tem reunião com todo mundo que é do louvor aqui, o pastor Júnior vai ministrar para você. Glória a Deus, eu não preparei nada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela falou: não, ele anda preparado o tempo todo. Eu falei: se ela falou, eu ando preparado o tempo todo. Aí estou lá ministrando, acabei de ministrar, passei a palavra para ela. Ela: a gente vai ter o nosso congresso de louvor, vai ser dia 2 de novembro, o pastor Júnior que vai ministrar. Você tem alguma coisa, meu filho? Ela falou: eu não sei. Então, não tem não. Se tiver, você vai tirar da sua agenda, porque dia 2 de novembro você vai estar aqui. Eu falei: a senhora falou? Está falado, porque eu decidi ter alguém que é a voz de Deus na minha vida. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo dizendo assim: não, mas isso é autoritarismo, não, mas isso é, sabe, é invasão de privacidade. Escuta, eu prefiro entender que é cuidado de Deus sobre a minha vida, de alguém que me ama, que me impulsiona, e eu cheguei até aqui por causa de palavras que lançaram sobre a minha vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Escuta, quem é o homem de Deus sobre a sua vida? Quem é a pessoa que sabe dar norte para você? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sou curado, irmão, de boa mesmo. Minha alma curada, porque tem gente que o pastor ou a voz profética da vida dela é o pastor lá da rádio.
É o pastor do YouTube, da internet. Que Deus abençoe, glória a Deus. Mas escuta, se você decidiu andar debaixo, sabe, da minha cobertura espiritual ou dos meus cuidados pastorais, meu e da pastora Cristiane, eu quero te dizer, eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, irmão. Eu não quero, sabe, dizer para você, olha, você tem que gastar só tanto no seu cartão de crédito. Eu não sou louco de ficar entrando nesse mérito, mas eu tenho uma palavra do céu para ministrar sobre o teu coração, para abençoar a tua vida, meu irmão. Você consegue entender isso hoje? Escuta, o rei de Israel estava lá quietinho. Ele não foi procurar uma revelação. Ele não foi procurar um culto das 3 da tarde, que tem um irmão que revela, que tem um profeta que revela. Não, ele estava lá no palácio, mas ele tinha o homem de Deus, porque ele buscava sempre conselhos com o homem de Deus. Quando ele ia resolver alguma questão, ele ia lá no Eliseu, dobrava o joelho e falava: meu profeta, eu vou resolver essa causa, o senhor pode orar. Escuta, o rei está lá no palácio, mas Deus revela para o Eliseu, e ele diz assim: manda dizer para o rei de Israel para se guardar de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei quem aqui sabe dar crédito àquilo que tem saído desse altar aqui. Eu não sei se você dá crédito àquilo que Deus tem falado desse altar aqui, mas se você der crédito, eu quero te dizer, há uma bênção de Deus para ser derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, me explica melhor. Versículo 10, coloca aqui na tela, por favor. Verso 10. É a Manu que está aí? Vamos lá, minha filha. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe tinha avisado, falara. Calma aí, meu amor, deixa eu ler de novo. Volta. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e do que tinha avisado. E assim, o que aconteceu? Se salvou, e não uma, nem 2 vezes. A terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite de hoje: você que está me ouvindo aqui hoje, tem andado em obediência àquele que você adotou como profeta de Deus para a tua vida, o que ele tem falado para você? Porque não é emocional, não é algo na emoção, não, é algo na razão. Eu não consigo ver, mas o meu pastor deu uma palavra, ainda que eu não veja, eu estou andando debaixo da palavra do profeta. Escuta, alguns anos atrás, depois de participar de todos os cursos que você imaginar, todos os congressos, todas as ministrações de aliança com o meu pastor, ele me chamou para conversar e falou assim: Júnior, a minha agenda está cada dia mais, graças a Deus, cada dia eu tenho estado mais ocupado. Em algumas igrejas no Rio de Janeiro, eu não consigo atender, e eu quero te enviar. A partir de hoje, eu te abençoo para você ir no meu lugar. Te abençoo para você atender algumas igrejas que eu não consigo atender. Eu falei: por que o senhor está falando isso? Ele falou: porque você está pronto e você pode abençoar pessoas. Eu falei: se o senhor está falando, eu não me vejo, mas se o senhor está falando, eu recebo. Lembra do recebo? Eu falei: eu não me vejo, mas se o senhor vê, eu recebo. Aí eu recebi. Pastor, o que o senhor fez? O senhor fez um banner, um cartão de visita, saiu distribuindo. Faço palestras, faço palestras, seminários e conferências, garanto 10 convertidos. Eu não fiz isso não, irmão. Eu fui para dentro do quarto e falei assim: Deus, eu acho que eu não tenho capacidade para fazer, mas o meu pastor acredita em mim e me enviou. Então eu quero dizer: eis-me aqui. Daqui a pouco o telefone começou a tocar.
Pastor Júnior, o nome da sua igreja é Aliança. Eu vi que o senhor participa de uns congressos aí chamado Aliançado. O senhor pode vir aqui na igreja? Falei, quem te falou? Ninguém. A gente estava orando e mandou chamar o senhor. Atendi a primeira igreja, atendi a segunda, atendi a terceira, e a coisa foi aumentando. Falei, Deus, eu não falei para ninguém me chamar. Eu não coloquei assim, agenda aberta para o mês de março, agenda aberta 2024. E um dia, sentado na mesa, meu pastor, quando ele vem de Minas, ele vem trazendo um queijinho, eu faço café, a gente senta, come queijo e bebe café. Aí ele chegou com queijo, e eu conversando com ele, ele falou assim, eu falei assim, apóstolo, o que o senhor acha disso? Colocar agenda aberta. Ele falou, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Quem coloca que está com a agenda aberta, é porque ninguém quer chamar ele. Se coloca que está com a agenda aberta, é porque ele está se oferecendo. Nada oferecido é bom. Você não precisa disso. Você precisa só de oração. Ora e deixa Deus fazer. Eu falei, não, é porque eu não queria fazer isso não, mas eu pensava que eu tinha que fazer. Ele falou, não, você não precisa fazer isso. E os convites foram chegando, um após o outro. Aí foi mais longe, era para o Rio. Aí eu fui para São Paulo, primeira vez que eu saí do Rio para falar de aliança. Uma igreja lá em São Paulo, Taubaté. O senhor pode vir? Fiquei lá 3 dias, foi uma benção. A gente selou o congresso de aliança. Eu falei, olha, o sonho do pastor é ir para Israel. Eles mandaram o pastor, a esposa e o pai do pastor foi junto também. Eu falei, caramba, que legal. Aí dali eu fui para uma outra cidade de São Paulo, chamada Mauá. Aí de Mauá, fui para Porto Velho, em Rondônia, Rio Grande do Sul. Aí um dia eu estava no avião, indo para o Rio Grande do Sul, e comecei a chorar. Falei, Deus, eu nunca ia imaginar na minha vida pegar um avião, e muito menos pegar um avião para ministrar tão longe, que alguém estava me convidando. Eu falei, Deus, que bondade do Senhor. Aí Deus falou, além da minha bondade, é porque você acreditou na palavra daquele que é o profeta de Deus na sua vida. Escuta, eu só me imaginava aqui em Realengo, na época na rua Manaus, irmão, em cima do pastel, fedor de óleo queimado, cana podre. Escuta, eu só olhava para aquilo, eu só enxergava aquilo, mas o meu pastor estava me vendo muito além da rua Manaus, em cima da pastelaria, com fedor de cana podre e de óleo queimado. Ele me olhava abençoando outras e tantas outras. Escuta, quando eu olho para vocês, eu não vejo você só sentado aqui me ouvindo. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo Deus agindo através da vida de cada um de vocês. Eu vejo pessoas sendo ganhas através da sua vida. Eu vejo pessoas sendo abençoadas através da sua vida. Eu vejo gente que vai se batizar no dia 23 de junho aqui, porque você vai ser um canal para que isso aconteça, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, será que você tem ouvido a voz do seu pastor? Talvez você olhe, enxergue e diz, não, pastor. A Tânia diga assim, não, eu sou só uma vendedora de coxinha. Eu só sei fazer salgadinho, eu sei fazer unha e sobrancelha, eu só sei pintar a unha das pessoas, pastor. Eu sou feirante, pastor. Eu só sei o que é tomate ou a batata. A batata na minha mão hoje está em promoção. Escuta, talvez você só se veja isso. Você só se veja alguém da segurança pública. Mas Deus, Ele enxerga além. E Ele usa a voz do seu pastor para falar com você. E eu quero te dizer que Deus hoje vai abrir os teus olhos, Davi, para que você veja quantos jovens você vai ganhar nesse tempo para Jesus.
Deus está abrindo os nossos olhos hoje. Talvez você olhe para a tua condição e veja a depressão. Talvez você olhe para a tua condição e veja, sabe, crise de ansiedade, síndrome do pânico, e seja lá mais o que for. Mas quando eu olho para você, eu vejo a cura de Deus. Eu olho para você, eu vejo o milagre de Deus. Eu olho para você e vejo a misericórdia de Deus. Eu olho para você e vejo o favor de Deus, meu irmão. Eu queria que você abrisse os teus olhos hoje para ver. O texto diz assim: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe tinha falado, da visão que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas. Está falando, sabe o que? A palavra do profeta foram várias vezes. Escuta, Deus tem algo para fazer na sua vida hoje e amanhã, depois de amanhã. Eu vejo. Eu estou falando do que eu vejo. Irmão, eu vejo essas cadeiras aqui, sabe, cada vez mais apertado. Eu vejo cada vez menos espaço. Eu vejo cada vez mais gente, eu vejo cada vez mais líderes, eu vejo pastores sendo ordenados nessa casa, eu vejo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, falando com ousadia da palavra de Deus. Eu vejo a sua família caminhando com você, meu irmão. Versículo de número 11 diz assim: então, tendo-se turbado com o incidente o coração do rei da Síria, escuta, o rei sírio ficou irritado, perturbado. Ele manda chamar os seus servos. Ele faz uma reuniãozinha e diz assim: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele estava procurando, sabe o quem? Ele estava procurando, tem algum informante aqui no meio, tem alguém que está entregando as nossas posições. Aí se levanta um dos homens, versículo 12, olha para mim. Respondeu um dos seus servos: ninguém, rei, meu senhor. Mas, o que está escrito aí? Escuta, irmão. Quarto lugar, até o teu inimigo sabe o valor de uma palavra profética liberada. Às vezes nós não valorizamos. Às vezes você que está aqui não valoriza o que está saindo desse altar, mas o teu inimigo valoriza. O teu inimigo sabe do valor que existe numa palavra que sai desse altar aqui. Por isso que ele faz de tudo para você não absorver a mensagem. Por isso que ele faz de tudo para você ser, sabe, como a parábola do semeador. A Bíblia diz que um semeador saiu para semear, ele jogou semente. Algumas caíram em terra, um chão cheio de rocha, outras caíram no meio do espinho, outras na beira do caminho, e umas caíram em boa terra. A que caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram. A que caiu no meio das pedras, das rochas, não conseguiram ter raízes profundas, secou e morreu logo. A que caiu na beira do caminho, as aves de rapina vieram e levaram aquela semente. Mas a que caiu na boa terra, a que caiu na boa terra está aqui me ouvindo hoje. Escuta, meu irmão, não deixa os espinhos sufocarem a palavra que está saindo desse altar. Pastor, pode me explicar melhor? Sim, vou te explicar. Deus tem falado com você nesse lugar. Não deixa sair daqui e os problemas da tua vida sufocarem a palavra que você recebeu de Deus. Segundo, procure criar raízes. Chega da gente ser raso e superficial, porque logo vem o sol e queima, e murcha e acaba, e a gente vive na empolgação, esperando o quê? Esperando o próximo congresso, esperando o próximo evento, esperando a próxima onda, esperando a próxima sensação. Eu preciso de uma igreja com mais sensação. Escuta, seja aquele como uma terra fértil. A terra está preparada. Quando a semente cai, vai produzir fruto 30, 60 e 100 por um. Você está ouvindo isso bem, meu irmão? Escuta, há muitos anos atrás eu e Cristiane nos matriculamos no seminário teológico. A gente morava em Nilópolis, o seminário era na Pavuna. Era segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira não tinha aula. Segunda, terça, quinta e sexta a gente pegava um ônibus,
A gente só tinha dinheiro, 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar, e na época sobrava R$1. E em frente aonde a gente descia na Pavuna, tinha uma barraca de um feirante que ele vendia caqui. O caqui era R$1. E a gente comprava caqui, enchia a barriga de caqui de água, para aguentar até a hora, quase meia-noite, quando a gente chegava em casa. E às vezes a gente não tinha o que comer em casa. E a primeira aula, o professor, ele era professor de Novo Testamento, pastor Henrique de Araújo. A primeira aula começou às 7 horas da noite, e a aula foi terminar 00:30. Porque ele começou a dar aula, daqui a pouco ele começou a pregar, o Espírito do Senhor veio sobre a igreja, tinham mais ou menos 100 alunos, e aí todos foram cheios do Espírito Santo, parecia o Pentecostes. Irmão, chorava, ria ao mesmo tempo. A Cristiane chorava, ria ao mesmo tempo, e eu fiquei maravilhado. Teve uma hora que eu sentei, fiquei olhando para ele. Eu falei: Deus, eu quero pregar igual a ele, eu quero falar igual a ele, eu quero ter o conhecimento da tua palavra igual a esse homem. Porque ele falava e me inspirava. Sabe aquela palavra que ele fala e te provoca para você sair do lugar? E eu chorava falando: Deus, eu quero ser igual a esse homem. 6 meses depois ele recebe uma oportunidade de ir para a Alemanha, pastorear uma igreja na Alemanha. Ele se despede dos alunos, fala, ele era reitor do seminário, do curso que eu fazia, o curso de bacharel em teologia, e foi embora. E mudou toda a direção. Eu falei: Cristiane, acabou o seminário para mim. Ela falou: não, amor, vai até o fim, porque essa mulher, irmão, o mundo está acabando e ela está em pé. Glória a Deus mesmo. Irmão, está tudo ruim, ela consegue achar uma abelhinha que veio tirar um néctar de uma florzinha desse tamanho. Ela fala: não, mas tem isso aqui. Eu falei: Cristiane, está tudo. Ela fala: não, mas isso aqui, ó, vale a pena ficar em pé por causa disso aqui. E ela falou: não para, amor, não vamos parar. Eu falei: eu vou parar, não aguento mais. E o professor começou a pegar no meu pé. Você lembra, amor? Eu preguei, mas ele me arrepiou, irmão. Tinha uma pregação que todo aluno tinha que fazer num negócio que tinha chamado capela. E me escalaram um dia, eu ficava me escondendo, sabe? Igual você. Igualzinho você, fica assim. Ai, o pastor está olhando para mim. Aí me acharam e falaram: número da chamada agora. Eu falei: ah, meu Deus, apaga o meu nome dessa chamada, Senhor. Nilson Messor Júnior. Eu falei: sangue de Jesus. Fiquei quietinho. Nilson Messor Júnior. É você, varão? Eu falei: sim, senhor. Preguei, irmão. Eu acho que foi uma benção. Essa mulher sempre elogia, falou: ai, amor, você pregou tão bem. O professor pegou o microfone e falou: gente, o que o Nilson errou? Ficou um silêncio, igual você. Falou: gente, o que o Nilson errou? Eu falei: ah, ele tá intimidando a galera. Se a galera não falar, vai tirar nota. Aí o sermão dele era para ser temático, ele fez textual. Eu baixei a cabeça. Irmão, foi uma sessão de fuzilamento para acabar com a minha história. Aí descemos para o intervalo para comer caqui e encher a barriga d'água. Falei: Cristiane, eu tenho que ir embora mesmo. Esse professor aí, o cara não gosta de mim não. Ela falou: não, amor. Falei: Cristiane, não, amor. Você viu, eu estava sendo fuzilado, era execução. Eu falei: eu vou embora. Ela falou: não, amor, vamos ficar mais um pouco, vai passar. Enfim, resumindo a história, eu fui embora. 6 meses depois o pastor voltou da Alemanha. Ele estava pregando numa igreja, eu fui até a igreja onde ele estava. Ele falou: ô Nilson, você terminou o seminário? Terminou o semestre? Eu falei: não, eu fui embora. Ele falou: por que você foi embora? Eu falei: porque depois que o senhor saiu, toda a direção mudou. O pastor fulano de tal, ele que assumiu, e eu acho que ele não gostava muito de mim. Ele falou: Nilson, posso te ensinar uma coisa? Eu não sou mais seu professor, mas eu posso te dar uma aula? Eu falei: sim.
Ele falou assim: aprende uma coisa, aprende a comer o peixe e jogar a espinha fora. Eu falei: mas é que não tinha nem carne, só tinha espinha. Ele falou assim: até quando as pessoas erram, eu aprendo o que eu não devo fazer. Então, com certeza, você já era para estar avançado já no seu estudo teológico, mas você falhou porque você desistiu. Não desiste mais não. Eu guardei aquela palavra. Anos depois, a gente já estava morando aqui em Realengo. Cristiane estava para ter a Manu, e ela inventou de novo de eu fazer o curso teológico. Ela falou: não, amor, todo pastor tem que ter teologia. Eu falei: não, todo pastor tem que ter amor. Ela falou: isso você já tem, mas está te faltando a teologia. E aí, só para confirmar, chegou uma pessoa na igreja, falou assim: pastor, gostei muito da igreja, quero congregar com vocês. Aonde o senhor se formou teologicamente? Eu falei: aqui. Ele: não. Qual curso de teologia que o senhor fez? Eu falei: não, meu curso é cuidar da igreja. Ele falou: não, você tem diploma de teologia? Eu falei: não. Ah, então tá bom. Foi embora e me deixou. Ela falou assim: eu não te falei que você precisa do diploma? Eu falei: mas o diploma não prega. Ela falou: o diploma não prega, mas você prega. E as pessoas, antes de ler a sua vida, elas vão ler o diploma que você tem. Aí me matriculei ali em Bangu. O curso era todo sábado. Eu falei: era dia de semana, era muita coisa, acho que sábado eu vou conseguir levar. Mas Deus é tão perfeito que Ele deixa o negócio dar uma volta, e aí bota o cenário de novo. Qual foi o cenário? Mais um professor para me perseguir. Início das aulas, o professor falou: eu queria que todos ficassem de pé, um a um, e falassem seu nome, a igreja que faz parte, e qual o cargo eclesiástico. Eu me levantei e falei: eu sou o Nilson, minha igreja é tal, e eu estou muito feliz de estar aqui para aprender. Qual o seu cargo? Eu falei: eu sou o pastor. Temos um pastor aqui. Eu quero dizer que o único pastor nessa sala de aula sou eu. Eu falei: tudo de novo, Senhor. Tudo de novo, tudo de novo. E dessa vez nem dinheiro para o caqui eu tinha, irmão. Era só beber água. Eu falei: Deus, tudo de novo. É porque você tem que passar nessa prova. Escuta, na época eu não tinha um pastor, eu não tinha um profeta, mas eu tinha uma profetisa em casa. A Cristiane era que dava a direção. Pastor, a mulher dá direção? Dá. As mulheres, quando são abençoadas, elas dão direção muito abençoada. Nunca esteve na minha frente nem sobre mim, mas sempre liberou uma palavra: meu amor, se você andar nesse caminho aqui vai ser uma benção. Eu cheguei em casa e falei: Cristiane, estou sendo perseguido de novo. Ela falou: mas dessa vez você vai vencer. Um dia eu acordei, eu não queria ir para a aula, não tinha dinheiro de passagem, não tinha dinheiro para comprar caqui. Ela falou assim: mas você vai. Eu falei: não, hoje eu não vou não. Ela falou: tu vai. Eu falei: não, não vou não. Ela falou: você vai, Júnior. Eu falei: não, não vou, Cristiane. Ela falou: eu já falei que você vai. Olha a barriga que eu estou. Olha para a igreja. Você vai. Irmão, ela mexeu com meus brios, mas eu saí cuspindo marimbondo até Bangu, irmão. Falando: essa mulher, Deus, ela não sabe nada que eu estou passando nesse seminário. Sou humilhado, porque toda aula, todo sábado, o professor separava 30 minutos só para mim. 30 minutos ele falava: fica em pé, Nilson. O único pastor aqui sou eu, você não é nada aqui para mim. E eu baixava a cabeça, a mão fechava, aí eu circulando sangue. E ele separava 30 minutos para me fuzilar. Toda a aula, a ponto dos colegas da turma falar assim: cara, o professor está pegando teu pé, né? Eu falei: eu vou responder a ele. E Deus só falava uma coisa: responda a ele na prova. E a prova dele era a mais difícil que tinha no seminário. Ninguém conseguia tirar uma nota superior na prova dele. Eu falei: Deus, me abençoa.
para mostrar para ele que eu não sou isso que ele está falando, não. Primeira prova dele do semestre. Fulano de tal, e ele gostava de falar nota, porque ele gostava de dar uma humilhada no pessoal. Fulano de tal, 2. Beltrano, 4. Fulano, 6,5. Tá melhorando, hein? Nilson, 10. Falei, 4. Nilson tirou 10. E Deus falou, fala nada, ainda tem mais uma prova. Mais 3 meses me batendo. Chegou o dia da prova. Falei, Deus, me abençoa de novo, Senhor, para mostrar que não foi um acaso, não. Peguei a prova. Ele, hoje eu vou dar nota na hora. Fulano de tal, 5. Beltrano, Nilson, 10. Falei, quanto eu tirei, professor? Eu quero dizer para toda a turma que durante 6 meses eu falei algumas coisas para ele. Eu quero diante da turma dizer para todos: você é um homem de Deus. Irmão, eu não falei nada porque Deus falou que era para mim ficar calado. E até se eu falasse glória a Deus ia me prejudicar. Eu falei glória a Deus assim. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando a gente tem uma voz que nos dá direção, os nossos olhos se abrem para que a gente veja o que ninguém mais consegue ver. E eu quero hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, com muito temor, tremor, diante do Senhor que está aqui nesse lugar, pedir a Deus que abra os teus olhos para que você veja quem você é para Deus. Que você abra os teus olhos para você ver que você não é esse bichinho que você acha que você é. Que você não é essa coisa que você acha que você é, que Satanás está colocando isso no teu coração. Para que você saia daqui para compreender quem você é para Deus. Você é filho amado dele. Para você compreender quem você é para essa casa ministerial, para a igreja, e para você compreender para você mesmo que você é alguém capaz de viver os planos e projetos de Deus, porque coisas maiores estão chegando.